Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez o culto da vitória. Esse, em especial, é um culto de despedida. Ontem nós tivemos aí um culto de despedida já na igreja, mas oficialmente aqui o culto da vitória, onde tem a minha participação, é o último, por dois motivos. Primeiro, porque o culto da vitória vai ser retomado na nossa igreja às segundas-feiras com a direção do irmão Valdeci. Então ele retorna às suas atividades como ele era anteriormente, na sua formatação. Deixará então de ser online. E também com a minha participação, porque como os irmãos viram no culto de ontem à noite, eu me despedi de Ponta Grossa. Estou agora indo para Mogi Mirim, São Paulo, onde pastorearemos uma igreja ali. Então, eu quero agradecer aos irmãos, agradecer à igreja pelo tempo em que aqui permanecemos, onde compartilhamos um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração, e cremos que Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida, que está assistindo essa transmissão, na tua família. Tão somente se disponha, se coloque na presença do Senhor e deixe Ele usar a sua vida, deixe Ele tratar a sua vida e deixe Ele conduzir a tua história. Tempo. É sobre isso que eu gostaria nesse culto da vitória compartilhar com você. Então, a Bíblia, ela vai falar sobre tempo. E há um capítulo específico que fala sobre isso, que é lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. E eu quero convidar você a acompanhar essa leitura e essa breve reflexão. Eclesiastes, capítulo de número 3, capítulo de número 3, a partir do verso 1, a minha versão é a nova versão transformadora, talvez esteja um pouco diferente da sua versão, diz o seguinte: há um certo momento para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar. Nós estamos vivenciando muito bem esse tempo de se afastar. E em breve, em nome de Jesus, o tempo de se abraçar novamente. Tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Esse último versículo, eu em outra meditação falei que se nós queremos paz, nós vamos ter que entrar numa guerra. E nós estamos. Aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, e a partir desse momento nós iniciamos uma batalha espiritual para grandes coisas, grandes obras aconteçam na nossa vida. Batalhas são traçadas, são vividas, são enfrentadas, as quais nós temos que fazer parte delas. Eu quero falar com você nessa noite sobre novo tempo, novas oportunidades e grandes realizações em você e através de você. Para falar de novo tempo, novas oportunidades e novas conquistas, que eu creio que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos encerrando esse ciclo de 2020, nós estamos aí entrando, hoje é o primeiro dia do mês de novembro, faltam 2 meses para encerrar esse ano de 2020, um ano tenso para todos nós, um tempo de insegurança, de medo, tempo de segurança e de também renovar a nossa fé no Senhor, porque é através do Senhor que estamos ainda de pé. E esse texto ele vai falar que é um tempo determinado, em outra versão, tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de matar aqui, porque nós vamos olhar no Velho Testamento, tantas batalhas aconteceram para que o seu povo pudesse tomar conta, tomar posse da terra prometida. Então é por isso que está falando sobre isso também. E tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. E a cada dia que passa, querido e querida, eu entendo mais essa passagem, porque nós vivenciamos coisas esse ano
que a geração que vem agora não vai saber. Ela teve uma participação, crianças estão nascendo agora que não sabem o que nós vivenciamos esse ano. Alguns pré-adolescentes vão ter uma certa noção, vão se lembrar disso no futuro. Mas nós estamos vivenciando isso. E todos nós aqui na Terra temos um tempo. Não sabemos o quanto desse tempo nós temos. Há uma série que eu vi outro dia com o título Quanto Tempo o Tempo Tem? Alguma coisa nesse sentido. Mas você já parou para pensar quanto tempo você tem? Como você usa o seu tempo? Te edifica? Edifica a sua família? Quanto tempo você dedica ao Senhor? Quanto tempo você dedica para outras coisas, para o seu próprio prazer, o seu próprio deleite? Mas o que é que você tem feito para que o Senhor, nesse tempo em que se chama hoje, agora, você tem dedicado a Ele para que Ele mude quem você é, como você está, para onde você vai? Porque essas coisas o Senhor fez por você e fez por mim. Alguns não puderam desfrutar desse tempo, porque a sua gestação ou a sua concepção não chegou à fase final, não foram concebidos. Então o tempo que teve foi apenas de um determinado período dentro da barriga da sua mãe. Mas quanto tempo eu e você temos, nós não sabemos. Mas nós podemos saber como é que nós vamos usar desse tempo aqui nessa terra. Nós não sabemos o dia de amanhã. Um ano está indo para a sua fase final, sua reta final, 10 meses se passaram. Nós não sabemos o que há de vir, mas cremos que novas oportunidades, novas coisas o Senhor quer fazer em nós, para que grandes coisas aconteçam. Por isso eu creio, Deus tem um novo tempo e novas oportunidades. Você abraça ou você abre mão daquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você. Eu gostaria de meditar algumas coisas com você sobre o fator do tempo, sobre a nossa história, a nossa caminhada de fé. Eu gostaria de pensar com você alguns pontos que eu encontrei nesse tempo, nesse texto, para que você possa aplicar na sua vida, sobre o tempo que você está vivendo aqui nessa terra, tempo de incerteza, tempo de medo, tempo de aumentar a fé, tempo de ter a fé abalada por tudo que tem acontecido, perdas que aconteceram, infelizmente estamos sujeitos a isso, enfermidades que estamos sujeitos a enfrentar e enfrentamos, coisas que fazem parte. Da mesma forma que eu falo de fé, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que falar de razão, de realidade. Então, se vamos falar de paz, vamos ter que falar de guerra. Se vamos falar de conquista, vamos ter que falar de luta. Entenda muito bem isso, porque o tempo que aqui estamos, nós estamos sujeitos a adquirir a conquista na base da luta, a adquirir a paz mediante uma guerra que é traçada. E nós somos chamados para, nesse tempo, enfrentar, vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores e Ele nos dá essa vitória, nos concede. Quando nós estamos alinhados com a vontade dEle, no tempo dEle, as coisas vão acontecer. Eu desafio você a viver dessa forma, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, para que a vontade dEle prevaleça. E no tempo devido, Ele vai honrar você e a sua história. Eclesiastes capítulo 3, o verso 2 vai dizer: tempo de plantar, tempo de colher. O que isso nos ensina? Eu entendo que se há tempo de plantar e tempo de colher, existe o tempo de trabalho. Existe recompensa para quem trabalha. Existe um tempo em que nós vamos ter que produzir, nós vamos ter que fazer para acontecer. Nós somos desafiados a viver dessa forma. Mas entenda que existe recompensa para quem trabalha. Se existe tempo de plantar, que é o trabalho, existe o tempo de colher, que é a recompensa daquilo que eu plantei. Quem planta, colhe, e independente do que se planta. Isso é chamado de lei da semeadura. Eu acredito que quando nós plantamos boas sementes, colhemos bons frutos. Agora, nós precisamos saber o que plantamos, porque é exatamente isso que iremos colher. E quem sabe o que planta, eu creio que não teme a colheita. Porque nós precisamos ter certeza, ciência daquilo que plantamos, falando, vendo, ouvindo e agindo. É isso que vai voltar para a nossa vida, nós iremos colher. A Bíblia diz que cada um de nós há de dar conta de cada palavra inútil que sair da nossa boca. Eu vou prestar conta. A Bíblia diz que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo.
para prestar conta sobre as nossas obras realizadas nesse tempo. Eu e você vamos prestar conta. Existe recompensa para quem trabalha. Quem planta, colhe. E eu gostaria que você avaliasse quais são os frutos que você irá colher nesse tempo. Da forma com que você está trabalhando, da forma que você está desenvolvendo a sua história, da forma que você tem vivido, talvez de forma dissoluta, assim como diz a história do filho pródigo, esbanjador, da forma que você dedica a si mesmo, ou você dedica a Deus e a sua família. Eu acredito que recompensa para quem trabalha, eu posso afirmar uma outra coisa aqui também. A recompensa para quem atrapalha. Recompensa para quem trabalha, que é quem planta, colhe, e a recompensa para quem atrapalha. Porque nós havemos de prestar conta de tudo que nós fazemos. Da plantação até a colheita, nós entendemos que existe um processo que é o trabalho, é a produção, é a escolha da semente, é o cuidado que é feito. E aqui onde nós vivemos, nos Campos Gerais, existem muitas empresas no ramo agrícola. Na região do Norte Pioneiro do Paraná, onde eu também atuei como pastor, também há muitas empresas no ramo da semente. E há uma pesquisa que são feitas para melhorar a qualidade do grão, para uma melhor venda, para um preço mais elevado, porque é um produto de melhor qualidade. Então, essas empresas investem recursos para obter uma melhor produção no resultado da colheita e daquilo que ela vai vender, do produto que ela vai vender. Eles não vão sair simplesmente jogando sementes sem qualidade alguma. E nesse processo, existem alguns cuidados que devem acontecer. Estamos sujeitos a circunstâncias. O que são as circunstâncias da semente? Depois nós vamos trazer para a realidade da nossa vida. O clima. Estamos sujeitos ao clima. Precisamos de chuva para que haja a rega. Possam ser regadas essas sementes para que possa haver uma boa colheita, uma boa qualidade da terra, uma boa qualidade do fruto. Também devemos tomar cuidado com o excesso da chuva, que pode atrapalhar também essa produção. Precisa de sol, mas não um excesso de sol. E agora também existe a dificuldade da falta dos dois e o excesso dos dois. O que nós precisamos encontrar, queridos, é o equilíbrio. Isso para a semente daquilo que nós, dos frutos, dos legumes, de tudo que se é plantado, como da nossa história. Tudo que é em excesso atrapalha. E nós precisamos entender o que é que eu estou fazendo em excesso. Se você fala assim, eu estou buscando demais a Deus, conversa fiada, conta outra. Nada de buscar a Deus em excesso, não existe isso, queridos. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele te honra. Você precisa achar o ideal para sua família, para o seu trabalho e para buscar a Deus. E muito difícil você buscar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Nós precisamos encontrar esse meio termo, trazendo para a nossa vida, para esse ano, aquilo que vivemos, aquilo que plantamos, porque se existe recompensa para quem trabalha e existe recompensa para quem atrapalha. E nós precisamos entender o tempo em que eu estou nessa terra, o que é que eu estou fazendo. Eu estou semeando a bênção ou a maldição? Porque é exatamente isso que eu irei colher. E Deus tem olhado as nossas atitudes. Nós estamos sujeitos às circunstâncias do dia a dia. Não adianta reclamar se eu não fizer nada para mudar. Eu preciso entender que existe recompensa nesse processo, então eu preciso trabalhar e não atrapalhar. O que é que você tem plantado? De que forma é que você tem trabalhado? No tempo que você tem vivido nessa terra, porque é exatamente isso que você vai colher, por aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa e aquilo que você faz, querido, querida. Reveja os seus conceitos, dedique um pouco mais de tempo a conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. A tua história não será a mesma. No tempo devido, Ele vai te honrar. Primeiro princípio, existe recompensa para quem trabalha e também para quem atrapalha. Uma segunda lição que eu encontro nesse texto, queridos, no verso 8 diz o seguinte: tempo de guerra e tempo de paz. A minha oração é que nesse novo tempo, novas oportunidades, nós possamos viver agora um tempo de paz. Foi um tempo de incertezas, um tempo de medo. Na virada do ano nós tivemos aí
um voto clamando a Deus que seria um ano diferente, a década virou e novas expectativas e fomos surpreendidos com uma enfermidade mundial, assim como o pecado é uma enfermidade mundial. A nossa oração a minha oração é para que eu viva e que você também viva, é que você tenha um tempo de paz. Uma coisa nós precisamos entender, que para ver algo novo na nossa vida, no mês, no ano, na década, na nossa história, é um tempo de paz. Nós queremos isso, mas mediante a paz nós vamos ter que lutar. Vamos ter que guerrear. A paz vem mediante a guerra. Cada um de nós vai ter que lutar para que haja paz entre nós mesmos, nosso coração, que às vezes a nossa luta, ela não é espiritual, a nossa luta não é com o sistema desse mundo, a nossa luta é emocional, é conosco mesmo. Eu não sou psicólogo, mas eu sei que eu tenho problemas que são as minhas emoções, a minha razão, às vezes ela está descompensada e eu preciso me colocar ou buscar ajuda, aconselhamento, sejam com médicos, com psicólogos, sejam aconselhamentos pastorais, principalmente estando diante de Deus, espiritual, me colocando diante dele para que ele me ajude nesse processo. A batalha é travada já a começar da minha vida, da minha história. Tempo de paz, essa é a minha oração, mas entenda, eu e você vamos ter que lutar para que haja paz interior. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente, Jesus já deixou, já te entregou, é preciso você tomar posse e deixar que essa paz tome conta da tua vida. O Espírito Santo que habita em nós, que quer habitar na tua vida, quando você entregar o teu coração a Ele, vai te trazer paz, mesmo diante de uma circunstância adversa. Cada um de nós vai ter que lutar para que haja paz. Paz, de acordo com o dicionário, nada mais é do que a ausência de conflitos. Eu e você queremos viver uma ausência de conflitos, sejam com pessoas, sejam com problemas circunstanciais, ou até mesmo consigo mesmo, que eu falei, eu mesmo. A minha luta é interna, depois ela é externa, porque aquilo que acontece dentro de mim eu vou externalizar no ambiente que eu estou inserido, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, onde eu estudo, e reflete até no ambiente eclesiástico, dentro da igreja. Estamos sujeitos, mas a batalha ela vai ser vencida em nome do Senhor Jesus. Problemas comigo mesmo, novas oportunidades, querido, é a oportunidade de você lutar. Levantar a cabeça que está abatido, angustiado, amargurado e se colocar diante do Senhor, vou lutar para que haja paz. Seja aquele que traz a paz, seja aquele que traz a cura e não a enfermidade, seja aquele que traz a paz e não a guerra, porque de repente a guerra acontece por aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você pensa que contradiz a vontade do Senhor, e aí você traz aquele conflito. Se você quer viver a ausência de conflito, viva conforme a palavra do Senhor te orienta. E ainda assim, querido, entenda, existe adversidades vivendo de acordo com o que a vontade do Senhor nos desafia. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deixou claro que isso poderia acontecer. Ainda que seja aquele que está trazendo a paz, estamos sujeitos a viver esse ambiente de guerra. Se estamos falando em lutar, parece contraditório falar de levar a paz, mas é no momento de adversidade que nós conduzimos a paz. Seja um pacificador, onde você vê momentos de contenda, de adversidade, de disputas, seja aquele que vai trazer a paz, uma palavra de renovo, uma palavra de bênção, uma palavra de paz e não de discussões. Seja aquele que traz a solução e não a aflição. Nós estamos vivendo num mundo que queremos trazer mais aflição do que solução. Entenda que Jesus já trouxe a solução, já trouxe a salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele vai fazer. Uma terceira lição que eu encontro, queridos, e também a minha oração para a minha vida, para a sua vida, para a nossa história. Eclesiastes 3,17 diz, no devido tempo, Deus, entenda Deus, julgará tanto os justos como os perversos por tudo o que fizerem. No tempo devido, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo o que fizeram. Minha oração é essa. Nossa oração é essa. O nosso desejo é esse. Que Deus faça justiça por nós. Tempo de ver a justiça de Deus. É o terceiro princípio.
tempo de ver a justiça de Deus na minha vida, na sua vida e na nossa história. Cada um de nós há de experimentar a justiça de Deus no devido tempo e não no nosso tempo. Nossas sementes definem os nossos frutos. A própria Bíblia diz isso, queridos. Mateus 7, 16, 20 diz: por seus frutos os conhecereis. É aquilo que eu faço, é o que as pessoas veem em mim, o que elas ouvem acerca daquilo que eu falo e que eu vivo. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Mas não pode a árvore boa dar maus frutos. É Deus que está dizendo isso, é a palavra do Senhor. Nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corte-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Palavras do Senhor, e não as minhas. Há uma frase que eu vi, eu não sei quem é o autor, mas marcou a minha vida. A justiça de Deus, ela é paciente, mas quando ela chega, ela é implacável. A justiça de Deus, ela é paciente, mas quando ela chega, ela é implacável. Nós precisamos entender que cada um de nós, nesses 12 meses desse ano que passaram, nessa nova década que se iniciou de 2020 até 2030, a cada dia, a cada mês, a cada hora que se passa, nós estamos plantando e nós iremos colher. Deus, ele vai fazer justiça para cada um de nós através daquilo que nós fazemos. Pelos nossos frutos seremos conhecidos, porque Deus vai julgar cada um conforme aquilo que nós fizemos. No devido tempo, Deus julgará tanto justos como perversos. Eu e você seremos julgados. Eu não estou dizendo que você é perverso. Você pode ser justo, mas você vai ser julgado. E também o perverso vai ser julgado. Vamos passar pelo crivo de Deus. E ali seremos julgados. Por aquilo que falamos, por aquilo que vimos, por aquilo que fizemos. Deus vai fazer justiça para aqueles que agiram contra você, para aqueles que te caluniaram, para aqueles que intentaram contra a tua vida. Mas entenda, querido, querida, se você fez algo que desagrada ao Senhor, você também vai ser julgado. E é tempo de refletirmos, porque quando eu falei sobre novo tempo, novas oportunidades, é a oportunidade de rever aquilo que fizemos, falamos, pensamos e agimos. E assim então, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas e agir conforme o Senhor nos orienta. Nós precisamos ver nesse tempo daquilo que plantamos, precisamos tomar cuidado e zelar daquilo que estamos plantando. Pois no devido tempo, eu e você iremos colher. No devido tempo, Deus ele vai fazer justiça por mim e através de mim também, algumas vezes, e por você e através de você, ou contra você, ele vai fazer justiça. Também naquilo que fizeram contra a minha vida, Deus vai pegar aquele que falou de mim, aquela que falou de mim, aquele que intentou algum mal e vai tratá-lo. Eu creio nisso, no devido tempo ele vai fazer, e da mesma forma na tua vida, na tua história. A minha oração é que eu e você possamos plantar boas sementes, bons frutos para ter uma boa colheita, a paz de Deus que excede todo entendimento, que é a nossa oração que nós queremos viver, ver a justiça de Deus em mim, para mim, os que comigo estão. Eu quero encerrar com alguns versículos pensando sobre essa colheita, sobre esse tempo, sobre essas novas oportunidades, porque nós precisamos avaliar se nós trabalhamos ou atrapalhamos, qual é a qualidade desse fruto, dessa semente. Nós precisamos avaliar isso, que Deus ele vai fazer justiça, ele vai avaliar a qualidade do fruto. Ele diz, pelos frutos vos conhecereis. Diz o seguinte, recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida. Deus está falando isso, aproveite a vida, pois a melhor coisa nesse mundo é comer, beber e alegrar-se. Ele está dizendo isso, mas tudo conforme ele orienta, não é embriagar-se, não é beber bebida alcoólica, vai dizer aí que o pastor Luiz está falando para você beber bebida alcoólica. Não falei isso, não está escrito isso. Pois a melhor coisa a se fazer nesse mundo é comer, beber e alegrar-se, ou seja, com a tua família, é se alegrar, para que reclamar de tudo e todas as coisas? Assim terão algo que acompanhe todo o árduo trabalho, a nossa história é plantação de trabalho árduo, que Deus nos dá debaixo do sol, a todos nós. E quando ele está falando de comer, beber e se alegrar, é viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida de família, de comunidade, de preocupação uns com os outros. É de trabalhar e não de atrapalhar.
Ele vai dizer lá no 3, capítulo 3, verso 12 e 13. Concluí, portanto, que a melhor coisa é ser feliz, desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, e não do trabalho dos outros, pois são presentes de Deus. Ele nos concedeu, Ele nos deu, Ele nos abençoou. Por isso, querido, a melhor coisa a fazer é ser feliz. A grande questão é como ser feliz. A Bíblia diz que Jesus nos dá alegria completa, que o reino de Deus é de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos aproveitar disso que ele está falando, desse trabalho árduo nessa terra, vivendo dias felizes no Senhor e através do Senhor. Que nesse novo tempo, nessas novas oportunidades, você aproveite o tempo a fazer menos, entenda isso, e ser mais. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para ser e depois para fazer. Nós invertemos, queremos fazer e não é nem para ser, é para ter. A preocupação de Deus é que eu seja e não que eu tenha. Está na hora de você avaliar, nesse tempo, se você quer ter ou se você quer ser. Seja exemplo nesse tempo em que você aqui está, porque você cobra das pessoas, eu cobro das pessoas, somos cobrados pelas pessoas, mas nós não damos o exemplo. Nós somos chamados para dar o exemplo, para ser e depois fazer. É refletir a luz de Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo foi perseguidor de cristãos, e você conhece a história dele. Se não conhece, Atos capítulo 9, capítulo 8 e 9 traz um resumo da história dele. E o Novo Testamento você tem 13 cartas para conhecer o apóstolo Paulo. E você vai ver que ele luta pelo seu apostolado. Eu, Paulo, apóstolo chamado pelo Senhor. Ou seja, ele está reafirmando a cada carta quem ele é. Mas ele sempre trata que eu, o menor dos apóstolos, ele faz um reconhecimento de quem ele é em Deus. Mas através de Deus, ele diz: eu sou um imitador de Cristo. Eu e você, nesse tempo, somos chamados para ser imitadores de Cristo. Eu quero orar com você nesse tempo. Agradecer novamente a Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa pelo tempo, pela oportunidade de ter participado do hall de membros, ter participado do hall ou do colegiado pastoral dessa igreja, crendo que há tempo para todas as coisas, tempo de partir, tempo de recomeçar. Eu não sei qual é o tempo que Deus está trabalhando no seu coração. Tempo de levantar a cabeça, porque o de reclamar já se passou. Existe recompensa para quem trabalha, recompensa também para quem atrapalha. Qual é a qualidade do fruto que você está plantando? Tempo de paz, mas é em meio às batalhas dessa vida que nós vamos encontrar a paz em Cristo Jesus. Entenda muito bem isso. Tempo de ver a justiça de Deus, porque no tempo devido Ele vai julgar o justo e o perverso. Todos nós vamos passar pelo crivo de Deus. Que você possa entender que nesse tempo você precisa mais de Deus e não das coisas. As coisas são o bônus que Deus nos concede e que Ele possa estar fazendo o impossível acontecer na sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nesse tempo eu oro por cada pessoa que está assistindo essa transmissão no culto da vitória. Vitórias vêm mediante a batalhas, a lutas, a adversidades, e que nós possamos no Senhor encontrar a vitória, o renovo, encontrando no Senhor o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Tua palavra lida diz que há tempo para todas as coisas, que há recompensa para quem trabalha, que é o de plantar e o de colher, que há tempo de paz, que é isso que nós clamamos, pedimos ao Senhor, tempo de paz, que há tempo de ver a justiça do Senhor, que cada uma dessas fases esteja passando na nossa vida, na nossa história, e nós possamos debruçar e esperar no Senhor, para que grandes coisas aconteçam na nossa vida, Pai. Deus abençoe e guarde cada um dos teus filhos que estão assistindo essa transmissão, e o Senhor esteja honrando a vida, a fé deles no Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Lembre de mim, da Luciana. Orem pela nossa vida, pelo novo ministério, e que Deus possa estar fazendo o impossível acontecer em você e através de você. Deus te abençoe e te guarde
em o nome do Senhor Jesus, e até o dia que assim o Senhor preparar para nos encontrarmos, seja aqui na terra, seja lá no céu. Se não nos encontrarmos aqui na terra, eu sei que lá no céu eu estarei e eu quero te encontrar. Lá não tem isolamento social. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, em o nome do Senhor Jesus. Até mais.